mais um programa da TV Tudo Web, e a gente hoje está trazendo um assunto que está incomodando as mulheres. É sobre o feminicídio. Nenhuma mulher está contente, pode falar que elas estão felizes, que elas estão evoluindo, que elas estão se agrupando, mas essas mulheres que estão se agrupando, que estão evoluindo, elas estão também muito preocupadas com o crescimento o índice de feminicídio está crescendo muito. Então, como que a gente seremos felizes tendo 5 mulheres ser assassinadas por dia? Por dia. Fala por dia. Mas no programa da tarde, eles trazem 4 feminicídios, 5 feminicídios. Programa daqueles meninos que fazem, né? Tarde, né? Policial, homicídio. Quase todos trazem um número igual de feminicídio por dia. Isso entristece a gente. Mas antes de a gente começar a falar sobre o feminicídio, eu vou falar do Aldo Rabê. Essa revista será lançada no dia 8 de abril, na Lilian Gonçalves, sala Personalité, no 3º andar, lá onde eu passo meus eventos. Gente, é uma coisa vai ser um evento muito lindo, porque nós vamos prestar uma homenagem às mulheres, mas este ano eu estou pegando um grupinho de homens para homenagear as mulheres, porque esse negócio de mulher, homenagear mulher, e está excluindo os homens desses movimentos de mulheres. Eu acho que eles têm que dar a participação deles, sim. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo com as mulheres, mesmo falando de feminicídio, o maior número de feminicídio é que os homens matam mais que as mulheres. É uma palavra pesada, mata, mas estão matando mesmo. Então, uma facilidade tão grande, arma branca, afogamento, sei lá, está usando tudo quanto é tipo. Às vezes não tem nem um revólver dentro de casa, mas ele mata uma mulher com a faca, uma arma branca. Então, gente, é muito triste. E nós vamos fazer uma festa também em homenagem às mulheres inspiradoras. E estamos trazendo o Aldo Rabelo, ele está candidato a presidente da República. E às vezes a Darcy está fazendo política. Eu sou apolítica. O meu programa está aberto para qualquer deputada, qualquer deputado, qualquer vereador, qualquer vereadora. Então, é do Partido Democrático Cristão. Então, eu acho que você pode dar abertura. Mas, olha, o Aldo Rabelo é uma pessoa muito honesta, ele teve 4 mandatos de ministro e você não deu um risquinho na imagem dele. Não vai ganhar? Não vai ganhar? Não, mas ele está trabalhando junto com os partidos para nós termos um Brasil melhor. Aí, ó, o que Aldo Rabelo propõe para o Brasil? Ele propõe um projeto melhor, junto com esses projetos que nós já temos de outras pessoas que são bons também. Então, o programa está aberto para receber vocês a qualquer momento, a qualquer hora, tá bom? Não é só o Aldo Rabelo. Todos vocês podem vir aqui no nosso programa falar do seu projeto para o Brasil. Muito obrigada. Agora, nós estamos aqui falando com a Deise. Boa tarde, Deise. Boa tarde. Obrigada por você ter vindo. Foi uma participação assim meio corrida que ela chegou aqui, mas foi muita honra que eu te convidei, porque na hora, gente, o menino que estava fazendo o programa neste horário, ele está com gripe, de última hora ele falou que estava com gripe e não poderia estar presente. Pô, o que eu faço? Né? Liga, você vai pensar uma pessoa que é pouca toca-oca. Ligou, ela está presente. Uma pessoa muito relacionada nos eventos paulistanos. Eventos de mulheres, eventos de saúde, eventos da associação comercial, qualquer evento, ela está presente sempre ajudando. Então, muito obrigada, Deise, por você ter vindo, viu? E nós temos, como falar de feminicídio, peguei o Silvio também, que é um grande vendedor, empresário, para ele também ouvir sobre o feminicídio para dar o parecer
neste programa. Então, nós vamos começar a falar aqui, fazer um recontexto. Eu peguei um resumo, eu fiz um resumo do que eu vou ler, para a gente dar continuidade nessa discussão depois. Porque aqui falou, o patriarcado, mulher, então, Idade Média era só o patriarcado, mandava nos pés. Então, vamos ver o que vem falando aqui do patriarcado. O patriarcado é o sistema social que favorece os homens. Isso todo mundo sabe, né, gente? Conferindo-lhes poder e controle sobre as mulheres. Isso resulta na desigualdade de gênero e na legitimação da violência contra as mulheres, porque o patriarcado, eu mando, você tem que seguir as minhas ordens e vamos para frente, incluindo o feminicídio. Nesse aspecto, não tem jeito de dialogar, mata, é melhor. Então, que o assassinato de mulheres devido ao seu gênero, deste modo, o estudo objetivou descrever como a cultura patriarcal influencia a prática do feminicídio no Brasil. E é verdade, até hoje, tem gente nível da Idade Média. Para tal, realizou-se revisão bibliográfica da literatura sobre a influência da cultura patriarcal nos feminicídios, patriarcópicos produzidos e a busca por um direcionada a estudos científicos de período 2014 e 2024. Os resultados destacam a forte influência do patriarcado no feminicídio, evidenciando como suas estruturas sociais e culturais contribuem para a perpetuação da violência contra as mulheres, a culpabilização das vítimas, a restrição de sua liberdade e a minimização patriarcal. Conclui-se que o patriarcado exerce uma influência significativa com o aumento da violência outras mulheres, especialmente no contexto feminino. Então, vamos discutir esse pedaço primeiro. Você concorda também que o patriarcado ainda está exercendo uma influência muito grande no feminicídio? Essa pergunta, ela veio a Cariani, viu, Diversi? Você sabe que há muito pouco tempo atrás, as mulheres não tinham direito a voto. As mulheres hoje, nas redes bancárias, são as que mais pagam juros do que os homens. Você sabia disso? Não. E eu fiquei sabendo disso em uma fala que a nossa presidente nacional de SEMEC, Ana Cláudia Bandra-Cotait, falou junto a uma sabatina que teve dos pré-candidatos alguns pré-candidatos ao governo de São Paulo essa semana, inclusive, na Associação Comercial lá na Rua Boa Vista. E isso me chocou muito e eu não sabia. Eu também não sabia. Pois é, e eu também tenho o conhecimento de que muitos grupos, muitos grupos influentes aceitavam somente homens e não aceitavam mulheres para fazer parte deles, né? Eu não quero falar o nome aqui dos grupos, mas grupos bem conceituados. Eu sou vice-presidente do Lions, que distrito aí C2, e pelo histórico do grupo e pelo nosso governador, a gente aprende muito lá, né? E já fiquei sabendo que há poucos anos é que as mulheres conseguiram entrar para fazer parte do grupo, porque não aceitavam mulheres do grupo, no grupo Lions Club, de Lions Club. Realmente, e foi bom que as mulheres começaram a entrar nos grupos, começaram a se formar lideranças. Inclusive, eu vou fazer essa semana um curso de líderes em Campinas, né? E eu vou ficar hospedada lá alguns dias para poder ter essa aprendizagem, para eu poder assumir a presidência no Lions a partir do ano que vem. Então, é assim, são poucas mulheres dentro do Lions, eu vou dar um exemplo, mas em outros grupos também existia essa restrição, que as mulheres não poderiam participar, elas não poderiam ter determinados cargos, né? Em hipótese alguma. Tá? Ainda nós temos clubes, mas, por exemplo, que ainda
não aceitam mulheres. Eu não tenho nome aqui, mas ainda tem. Fiquei sabendo essa semana e que a gente fica assim, como pode uma coisa dessas, né? E assim, pasmo, as mulheres que assumem muito bem, elas deliberam muito bem, têm uma participação nos eventos, nas feiras, nas campanhas de doação para os institutos, associação. As mulheres elas estão realmente mostrando o quanto elas têm capacidade para poder gerenciar todas essas instituições, né? Então, nós temos várias instituições ainda no país que não aceitam mulheres. Então, cortando o bloco, meu marido foi presidente do Laios também por muito tempo. E quando eu me deparei para o Laios, eu precisava ficar numa salinha diferenciada dos homens, como normadora, e que os homens discutiam projetos e falavam de projetos de evolução, e nós estávamos falando de comida, de bolo, de torta. Eu fui umas 3 vezes, eu achei que aquilo não era para mim. Acho que ia 1 mês, 2 meses, eu falei, vamos fundar um nosso Lions de mulheres? Ah, mas será que dá? Eu falei, sim, como escrever agora a carta para o presidente, né, dos Estados Unidos, e vamos montar o nosso Lions. Chega de ficar domadora, gente, isso aí não existe. A coisa onde que surgiu em 1994, 95, no estado do Paraná, o Lions Vitória Régia, que é o Lions que eu idealizei. Foi fundado, foi acertado com o presidente, está lá até hoje, e eu peguei o cargo de diretora de cultura, a presidente, o IC, porque eu já lidava com cultura, e foi o Lions que progrediu enquanto eu estava lá maravilhosamente bem, está progredindo. Então, quem idealizou esse Lions, o primeiro Lions com mulheres, fui eu, que quer dizer, graças a Deus, mas a presidente que aceitou. E hoje tem todos os grupos e outros estágios. Agora eu vou perguntar então para o Silvio. Silvio, você como homem, como dá a sua resposta? Você acha que o patriarcado ainda exerce influência no feminicídio? Você como homem, você tem a sua namorada ou nem a sua esposa? Ela quer ir em um lugar, você fala, não vai. Não, você tira essa roupa que eu não estou gostando, essa roupa está curta, ou essa blusa está muito apertada, olha o decote, você não vai ali, você como patriarcado, como que você está lidando com as mulheres hoje, como que você imagina que deve ser? Boa tarde. A gente tenta usar o bom senso, que é para ceder sempre, que tem casos que o marido manda. Na minha é diferente, a mulher manda. Então, eu me sinto, às vezes, assim, é um temor que está acontecendo, está ganhando coisa assim de terrorismo, quase. Sim. E está sendo amplificado por redes sociais. Tem um pessoal que não tem o que fazer, tem um pessoal que, assim, eles estão para bem fazer, eles assistem. Estava vendo no TikTok, tinha 200 grupos que amplificavam o feminicídio, que divulgavam. Aí, hoje foi divulgado essa. Mas teve que acontecer um monte de mortes para acontecer isso. Então o pessoal, daqueles grupos que tinham também skinheads, esses grupos, aqueles grupos Ku Klux Klan, esses grupos que têm ideologia. Então hoje você cria um negócio do nada, um monte de seguidores das redes sociais amplificam isso. Ah, mas isso aí é para você ter um monte de seguidores. Isso aí mesmo. Ontem, como eu assistindo com o menino lá da tarde, como é que chama lá o... Esqueci o nome dele. Você sabe o que aconteceu? O rapaz saiu matando todo mundo que dava no espaço. Matou, pegou uns, pegou outro. Tinha 10 pessoas. Aí sabe qual a resposta que ele deu, Liz? Que disse que ele pensou que ele estava num filme da TV, que ele via na TV. Não, eu fui sentir um videogame, Se joguei, estava me defendendo. ele estava se defendendo, ele saiu matando. Olha como que a mídia, a internet, a mídia está interferindo no cérebro, na cabeça das pessoas. Olha a mudança que nós estamos tendo. Nós estamos passando por momentos muito difíceis. Eu digo que a saúde mental hoje ela está
nós precisamos, está afetando a cabeça de todo mundo, a internet, ela vem com essa nova geração que foi criada no tablet, no celular, fechada dentro do quarto. Esses meninos, eles estão crescendo, eles estão virando homens, né? E meninas também, né? Então, é assim, gente, isso mexe muito com a saúde mental. Nós estamos lá, está vivendo uma pandemia emocional, uma pandemia de comportamentos inadequados, né? Se não tiveres uma parada de como a gente tem que fazer para combater tudo isso, nós vamos ter sérios problemas. Nós já estamos tendo muitos problemas na sociedade. A gente está falando de feminicídio hoje aqui, e isso tudo vem junto com esse povo que segue a internet, os aplicativos, né, que são vários, e nós temos de todo jeito as pessoas seguindo esses aplicativos, com vídeos totalmente fora do contexto, né, com campanhas, inclusive adolescentes, né, para seguir campanhas. Tem agora a campanha do não, você já ouviu falar? Se a menina falar não, se não aceita para ser namorada ou mulher parceira, então que castigo eles vão dar para aquela mulher, para aquela menina. Eu li isso hoje, eu fiquei impressionada. E aí vem a tortura, o sequestro, vem uma série de coisas aí, comportamentos do grupo, né? Um grupo fechado entre eles, os meninos, os rapazes, né? Ou não sei até que idade que vai ser a mulher, dizer não quero ficar com você, seja que ocasião for, eles vão aplicar uma tortura, um castigo para aquela pessoa. Aí você ganha pontos na turma se você conseguiu concluir esse castigo. Absurdo. Nossa, tá muito perigoso o nosso mundo, muito perigoso. Agora aqui nós vamos falar sobre o feminicídio. O que é o feminicídio? Então, você não tem nem condições de responder o que é o feminicídio. Está difícil até para você responder. Agora, vamos ver quais são os tipos de feminicídio que a inteligência artificial nos trouxe aqui. Visão geral criada pela inteligência artificial. O feminicídio é o homicídio de mulheres por razões de gêneros, classificado como crime hediondo no Brasil. Os tipos incluem feminicídio íntimo, parceiro esse. Não íntimo, desconhecidos, conhecidos sem relação amorosa, por conexão, tentativa de intervir no crime. E indireto, mortes por negligência ou por causas de sofrimento psicológico. Foi o caso que você está citando aí, né? Chega a esse ponto aí. Principais tipos de feminicídio. Com base em classificações teóricas e legais, os tipos de feminicídio se dividem principalmente em feminicídio íntimo, cometido por homens com quem a vítima tem ou teve uma relação íntima de afeto, familiar ou de convivência, maridos, namorados, ex-parceiros. Feminicídio não íntimo, assassinato cometido por homens sem relação íntima com a vítima, muitas vezes motivado por misoginia ou discriminação de gêneros em espaços públicos de trabalho ou por estranhos. Feminicídio por conexão ocorre quando o agressor mata uma mulher que tentava impedir um feminicídio ou que estava na linha de fogo do crime, como mães, filhas, amigas ou irmãs. Feminicídio indireto ou disfuncional, negligência, mortes decorrentes de abortos inseguros, negligência obstétrica ou falta de acesso a cuidados médicos da saúde produtiva. Feminicídio sexual, homicídio motivado por desejos sádicos ou lipidinosos, com requinte de crueldade, frequentemente envolvendo estupro à tortura. Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ministério do Estado do Mato Grosso, já trouxe
vários tipos de feminicídio. Agora, o feminicídio ocorre em contexto marcado pela desigualdade, misoginia e controle masculino. Aí, vamos pensar no feminicídio hoje bem perto do controle masculino. Nós podemos ver, foi o tenente-coronel, né, que matou a esposa semana passada, não foi? Sim. Então, viu o que ele fez, Sil? Ele fez uma montagem, né? Pôs a mulher deitada lá, com a arma na mão, para dizer que ela tinha se suicidado, ela tinha dado tiro na cabeça. Mas aí daí 29 minutos é que ele foi ligar, acionar a polícia, né? Acionar a polícia, daí 29 minutos. Aí quando a polícia dele, ficou assim que ela tinha se matado. Então, fazendo, como é que fala, que faz A perícia. a perícia, fez a perícia, a investigação, chegou-se à conclusão que realmente ele matou a esposa. Ontem foi essa... Foi exumada, né? Foi enterrada, já foi exumada para poder disparar segundos e exames. Foi exumada para descobrir, para fazer essa investigação que eles tenham matado, né? Então entrou nessa investigação quantas coisas, né? Agora, me diga uma coisa, Silvio, você tem noção de quantos homens isso aqui entra bem naquela, no patriarcado, né? Não, você é minha. Disse que ela não podia usar perfume, que ele falava, vou te vai desse perfume. Para quê? Você quer sentir esse perfume? E qual homem quer sentir esse perfume seu? Por que você fez esse cabelo desse jeito? Por que você está vestindo essa roupa? Por que isso? Por que aquilo? Então ela era assim, dirigida o dia inteiro antes de ir para o serviço. Quando eu para o serviço, então o que ela fez? Ela pediu a separação. E ele falou, olha, fica tranquilo que a gente vai conversar sobre o divórcio. Ele falou isso numa véspera. Aí foi conversar sobre o divórcio, foi a morte dela. Agora, você tem noção de quantos machistas ainda estão matando essas mulheres? É o caso que nós tivemos numa cidade interior aí, daquele casal com os filhos, né? 6 meses antes, isso já foi apurado e é verdade, eles já estavam separados. Já estavam separados e depois de meses, né, moravam juntos, mas eles já estavam separados, estavam entrando numa foto. Ele não se conformou e acabou assassinando ela e os filhos, né? E aí se conta para mim qual o nome dele, que ele não está mais aqui porque ele se suicidou, já dizem que não foi ele, mas foi sim, né? Isso já foi comprovado que ele que matou os filhos, se suicidou, matou a mulher, né? Nesse caso aí, é outro absurdo, é uma incapacidade que, às vezes, alguns homens têm de aceitar ou não da mulher. É muito mais fácil aceitar ou não com diálogo, né? Com menos agressão, menos violência e sofrimento, porque ninguém fica com uma pessoa, a pessoa dizendo não, fica com uma pessoa forçada. E quem que aguenta? Não, nenhum relacionamento segue adiante se a pessoa diz não para você e você vai continuar com ela dentro da sua casa, não tem condições. Então, eu acho que tem muitos homens que não aceitam perder. Nossa, eles têm de começar a aceitar, não é a perda, mas é saber que eles podem ter um outro relacionamento saudável e não continuar mais com aquele, né? O que não pode é acontecer o que tem acontecido. Se eu bem me atocerarem. Gente, são muitos casos. Você falou 5 mil, mas eu já tive uma delegada que disse que são 30 mil casos no Brasil por dia. São muitas mulheres sendo assassinadas. E não é só de marido, não, é de namorado, é de noivo. E você não precisa, de repente, ter nada com ela. Mas no momento que a mulher diz não para você, para eles é uma afronta, porque eles não estão sendo aceitos. Não. Né? E você viu que essa violência, esse feminicídio, eu tenho acompanhado, tem acontecido bastante também em mocinhas com 22 anos, 23, namoro de
um ano, namoro de 3 meses, 4 meses, ela viu que ela é uma canoa furada, ela vai, não quer ficar mais. Então, nós somos. Mas nem invadiu a loja do shopping, aí matou a menina. Então, São Bernardo, foi São Bernardo, assim, baixou a loja no shopping e matou a menina. E a menina queria ficar tudo bom. E está acontecendo isso todo dia, que a namorada não quer, vai lá e mata. Já arruma uma emboscada. Né? Pode ser em qualquer lugar. Você está num barzinho, numa balada, e a mulher diz não pro cara, o cara vai esperar lá na esquina e vai acabar cometendo alguma coisa contra ela. Às vezes a pessoa bebeu e tá, né? Mas mesmo assim, mesmo que não tenha um vício, acontece porque é um comportamento inadequado, já é uma personalidade que essa pessoa tem, esse patriarcado que o homem acha que ele pode tudo. E ele não pode, não é assim. Ele não é a propriedade dele, né? Agora, se eu perguntar para você, eu faço uma pergunta com toda a vivência que a gente tem, conhecimento, fui professora universitária, você também tem estudada, o Silvio tem uma vivência. Se eu perguntar para o Silvio, como que você acha que nós vamos reduzir o índice de feminicídio? O que precisa fazer para reduzir esse número de feminicídio? Você teria uma resposta? Eu creio que solução não, mas o mais rápido possível, está muito tardio, assim, o governo acordou agora, está um monte de lei saindo, assim, mas já com muito óbvio, tá, o negócio está viralizando. E não está tendo classe social. Os mais humildes, eles já se esperam os verdadeiros, que não vão presos, não são detidos. Com trades, em nossas feitas, as leis são tão brandas. Assim eu falo que você tem que botar uma lei forte. Mas a tolerância é zero. Quase tolerância. Essa é pena de morte já, mas pegou, eu prendeu, eu parei, é pena máxima. Você teria uma resposta como reduzir? Eu estou acompanhando, quanto à lei Maria que eu tenho, em 1972, eu fui uma das pessoas que também abracei essa causa. Por isso eu tenho projetos de mulheres, vários projetos de mulheres que têm abraçado essa causa da lei Maria Catei. É uma lei formidável. Tem casas recolhendo as mulheres, tem casas recolhendo essas mulheres, tem bastante ONG. A Casa da Mulher Paulistana também recolhe as mulheres que sofreram esse problema do feminicídio, né? Violência doméstica, que elas viram que vai chegar o feminicídio, foi para a Casa Paulistana das Mulheres. Então, mas se você pensar bem, política, se a gente pensar em numa que fala lá políticas públicas, será que conseguiria? Você acha que você consegue idealizar uma lei sem um método sem a política pública, sem mudança de lei para minimizar esse problema? O que acontece é o seguinte, Darcy. Eu participei de uma entrevista semana passada aí na TV e o co-apresentador fez uma pergunta e riu. Mas essa Lei Maria da Penha, ela resolve alguma coisa? Foi a pergunta que ele te fez. Gente, resolveria se nós tivéssemos uma justiça correta. O problema da nossa justiça aqui do país é que tem muitas brechas agora. Tem muitas brechas na lei que qualquer advogado entrando nessas brechas consegue safar o homem, quem cometeu crime, né, das gases. Então, não tem uma pena justa e que cumpra realmente com aquele que está ali, porque tem as brechas. Tudo que se faz hoje, os advogados têm essas brechas que eles entram, isso serve para tudo, para o feminicídio, para a corrupção, para tudo hoje nesse país tem. Para tudo. E é uma vergonha, ela está falando que isso é correto, é uma vergonha para a nossa representação política, é uma vergonha para os nossos políticos, dirigentes, não importa que a Lei Maria da Penha está aí, mas a Lei Maria da Penha está aí, mas está aumentando. Então, aquele afastamento como é que fala lá? Afastamento da mulher por tantos meses, que é um nome próprio.
Isso dali, gente, todo o caso que a gente assiste, ele não pode se aproximar da mulher. Não pode. 300 metros. Medida protetiva. A medida protetiva. 300 metros, 600 metros, essa medida protetiva não está valendo nada. Ela tem a medida protetiva, só que quando ela dá um descuido, ela já morreu. Ela já foi assassinada. Então, a questão dessa medida protetiva é assim, nós vemos muitos casos que ela sai do papel da delegacia do judiciário com a medida protetiva, quando vem no outro dia já está batendo na porta dela, porque não tem policiamento, não tem nem policiamento normal. Como que eles vão fazer alguma coisa para proteger a mulher à porta da casa dela com um papel? Não é o papel que vai proteger, não é a própria polícia, é a própria... Não sei como que vai fazer, mas no outro dia já estão batendo na porta dela de socorro e as casas. Isso daí, gente, é mudança da lei. Nós temos uma lei, como o Silvio falou, mais dura. É cadeia perpétua. Não deixar sair nunca mais. É perpétua, tem que ser, não tirar nunca mais. E esses rapazes de 17 anos, 16, tá praticando assassinato também. São as leis do nosso país. Nosso país, infelizmente, são as leis. Agora, você vê, manda uma mulher lá nos Estados Unidos para ver o que vai acontecer com ele. Vai morrer na Merced, tá? Tem outros países, também país usa lei, né? As leis, né? Agora, quem é o responsável do número grande de assassinatos no nosso país? Quem é responsável? Responsável é a federação, é o Brasil, é o Brasil. São pessoas que têm impunidade, aquele marco não é nada. Aqueles 3 mil consolo. não tem impunidade, não tem solta. Quando eu vejo um advogado ou uma advogada defender o bandido que matou a outra, faz 2 dias, 3, ela já está lá falando, porque eu fico tão triste, muito triste, porque é uma pena isso daí. Porque se você fica falando aqui que a gente vai indo na internet, tem um monte de coisa que é problema cultural, é problema de não sei o quê, é o tráfico, é a droga que está rolando solto para as mães e para os pais. Aí a gente sabe de tudo isso. Essas coisas aí que nós estamos cansados de saber. Mas enquanto não tiver mudança da nossa lei, fazer uma lei mais dura, e quem é responsável? É o governo que é responsável dessas mortes. Porque ele não aplica uma lei mais dura, né? É isso que nós queremos saber. Começando a acordar do... Outra coisa, porque são até tempo de reuniões, e não é que está ponhando efeitos. A Lei Maria da Penha, desde que ela surgiu, está acompanhando e a gente está fazendo reunião, a gente está falando. Mas você já notou que quando a gente faz um encontro de mulheres, fala da Lei Maria da Penha, não tem nenhuma mulher lá que precisava estar ouvindo essa nossa reunião, dia 18 vai ter uma reunião. Quem vai estar nessa reunião dia 18? Eu já fui até uma assessora da Lei Maria da Penha e trabalhei nessa parte muito tempo, as advogadas, você, o Silvio, que não tem esse problema dentro da nossa casa. Eu acredito que é sociedade de base lá, por exemplo, cada comunidade precisava o governo pensar de reuniões da comunidade, reuniões com escola, separador de pais ter reunião com esses especialistas falando. Eu acho que é isso que vai começar a mudar. Porque quem tem que receber informação de tudo isso é até o pai. Nem eu, filho, precisava educar os pais, por isso é um problema cultural. Se é um problema cultural, como resolver? Nós tínhamos que estar dentro das comunidades, não é? Dentro das comunidades. Quem sofre mais, sim, que isso acontece com todas as camadas sociais, mas nas periferias, aqui a gente não está falando de periferia, mas nas periferias, nos extremos aí da capital de São Paulo, imagine só essas mulheres, quem que elas vão procurar?
elas têm a delegacia. Você sabe que hoje qualquer delegacia, não precisa ser a delegacia da mulher, qualquer delegacia de bairro hoje é instruída a atender a mulher na hora, não é internet. É atender a mulher na hora, fazer o boletim de ocorrência e dar a máxima atenção para essa vítima, né? Mas será que são todas locais que atendem dessa forma? Na minha região, eu tenho um delegado, eu vou falar o nome, da 43EP, doutor Ademar, que é uma excelente delegada, e ele abre a delegacia para atendimento das mulheres. A qualquer hora que acontecer, ele já falou, vocês podem vir, a delegacia está aberta para atendimento, mesmo não sendo uma especial para a mulher aqui, né? E elas são atendidas. Mas o que breca muito nessa atividade do atendimento, fazer o BO, toda essa... é a lei. A lei é o juiz, né? Que vai determinar. E nos bailes é muito complicado. Que quantas pessoas tem dentro dessas periferias, quantos homens tem ali até foragidos ali no meio, né? Então, é uma população enorme, né? E tem muita coisa ali no meio, tem desde a gente tem a questão dos vícios, né? Dos dependentes químicos, né? Então, realmente é muito complicado. Quando a gente fala de periferia, eu me preocupo muito com essa população. Eu cresci numa periferia, e assim, eu me preocupo porque eu conheço a realidade. Eu já fui coordenadora de grupo dentro uma sala do batalhão da delegacia que me fornecer essa sala que atender famílias dependentes químicos. Eram muitas mães codependentes, mães que dependiam dos filhos adultos e muitas que apanhavam dos filhos. Aqui não é só do cônjuge dos filhos, né? Apanhavam e que tinham dó na hora de fazer o boletim, elas cancelavam com medo, e queria dar uma oportunidade. E aí o que é comum, e algumas hoje ainda acontece, dão uma oportunidade e ali uma semana estão mortas. Olha, portanto, sua conversa foi uma assassinada semana passada do Vida TV. Ela tinha 15 boletins de ocorrência contra o homem. 15. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 15. Escuta, a lei tem que ver que essa mulher, ela tem que ter um socorro urgente. 15. Aí, claro, foi assassinada. Ela foi assassinada. O fim de primeiro, segundo... Se ele fez de primeiro, ele criou vergonha. O segundo, no máximo. O segundo, assim, gente, já tem que tomar uma providência contra esse homem, deixar preso no cadeia perpétua, porque senão a mulher não vive, não sobrevive. Então, eu acho assim, aqui está escrito, ó, a violência contra a mulher, até o extremo do feminicídio, o feminicídio comete-se pelo assassinato de mulheres pela condição de ser mulher, pela fragilidade, pelo ciúme, por se acharem. É isso. Por que tem esse número? Por que eles não vão matar o homem? Porque é de homem para homem. Então, nós, mulheres, não temos a força que o homem tem. Né? Agora, quero que ali eu vi uma orientação que essas mulheres precisam fazer esses cursos, né, de esporte bem pesado, como que bate na outra, lutas marciais, outras coisas. Citam vários exemplos para a mulher fazer, para quando vem o homem com a cara, ela saber. Eu já vi isso no... O certo é ele não atacar, né? Certo. Não a mulher ter que usar arma, a mulher ter que, hoje em dia, até arma. Muitos policiais, muitas pessoas especialistas dizem que tem mulher que deve andar armada se ela sabe mexer com, né? Ou com spray de pimenta, ou com algum outro objeto. Mas, gente, certo é ele não atacar. Ele não... Mas, quer dizer, a mulher é que tem que andar armada e... Entendeu? Então, Oi, cara, tudo bem que ela é nesses esportes daí, mas escuta só. Eu acho que não precisa disso.
A mulher, eles matam porque eles têm força para enforcar, eles têm mais força do que a mulher, né? Se fosse um homem, eles não teriam essas condições. Então, já viu que nada vai certo. Agora, a mulher assumiu a tripla jornada de trabalho, porque a nossa lei, o movimento que a mulher tinha, é seus direitos e de independência. Temos os nossos direitos. Somos independentes hoje, né? Somos independentes, sim, mas só que a tripla jornada de trabalho está fazendo a mulher ficar doente também. Porque a mulher, além de assumir toda a parte empresarial, profissional, ela tem que atender a casa, ela tem que cuidar para casa, ela tem que cuidar dos filhos ainda, porque o marido ainda não se conscientizou que é metade e metade. Isso não tem. Eu vejo em casa. Se eu levanto, faço uma coisa, eu faço outra, faço outra. Eu reclamo para meu marido, poxa, tem tanta coisa para fazer. Nossa, cara, te diz uma massa, você viu que a cozinha dada limpinha, eu lavei toda a louça do café. Isso, tô falando, escuta, se lavou a louça do café. Eu já pago minha cama, já cuidei do banheiro, já cuidei da área de serviço aí. Eu já cuidei de guardar o pão que estava descoberto. Então, são coisinhas que a mulher tem que fazer para a casa ficar organizada que o homem nem sabe. Ele não tem condição. Assim, tem que fazer todos os dias, não é ajudar um dia, 2 vezes, 3 vezes no mês, teria que só falar, mas eu te ajudei um dia, porque o serviço é todo dia. Você levanta às 6 horas da manhã, até 5 horas, você vai fazer aquilo. Imagine todos os dias, uma vida inteira. Contínuo aquilo. Contínuo. Não tem quem faça, Não. né? Então é complicado. Mesmo que você tenha uma pessoa em casa, que você pague uma pessoa, né, uma doméstica, alguém para te ajudar, você tem aquele trabalho que você sabe que é só você que faz. E é todo dia. É todo dia. Então, eu acho assim, gente, a gente está terminando esse bate-papo sobre feminicídio, porque ninguém pode responder e desculpa, essa é a minha opinião. Não dá para perguntar como reduzir o feminicídio sem mudar as leis do Brasil. E o que é feminicídio também? Se não tiver prisão perpétua e mudança de lei mais duras do Brasil, vai continuar tendo essas mortes que os grupos de mulheres que se evoluíram, embora em tripla jornada de trabalho, que elas evoluíram, elas estão doentes, com o coração machucado, de ver tantas mulheres a vida das mulheres sendo ceifadas. É todo dia, toda hora, de qualquer forma, de qualquer jeito. E daí, os nossos governos, como é que vai assumir esse papel? Eu acho que passou na hora de a gente se reunir, gritar, e não falar que está tudo bem. Está tudo bem para mim, está tudo bem para a Deise, está tudo bem para a mulher de Silvio, por exemplo, e o resto das que estão morrendo, das vidas que estão sendo ceifadas. Passou da hora, gente, de a gente fazer alguma coisa. E quem pode fazer alguma coisa e começar para a gente ajudar são as políticas públicas. Não tem outro jeito. E mudança de lei. Isso é o que eu quero falar. Dá sua mensagem. Bom, para terminar. Mais tarde, em breve, estamos falando de feminicídio, mas eu quero lembrar daqueles homens que costumam mexer com as mulheres, fazendo deboche. Isso serve para amigos também. Fazem deboche, tem essa versão psicológica, emocional da mulher, que se ela não acata, se ela não aceita, ele persegue ela o tempo todo nas redes sociais, né, a todo momento, né, mandando mensagens no WhatsApp. Às vezes a pessoa ela fica tão indignada, o homem fica tão indignado com a falta de atenção da mulher, que ele acaba cometendo alguma coisa contra ela. Então, todo esse tipo de violência, a patrimonial também é importante. Eu peço dinheiro e ela não vai me dar. Eu peço um cartão e ela não vai me dar. Isso vai gerando uma revolta tão grande, porque acho que ela tem obrigação
de fazer. Então tem muita coisa aí, gente. Isso é desgastante. Já na hora não sei o que acontece, o que está acontecendo com o ser humano homem, né? Porque é uma maioria, e não estou falando do mais velho, parece que mudou. Estou falando de adolescência, estou falando de jovens, estou falando de adultos e também de senhores, né? Então, assim, respeitar a mulher em todos os aspectos, seja onde você estiver. Quando você não sabe respeitar uma mulher, fique trancado dentro de casa. Mas não vá atrapalhar a vida de nenhuma delas. Sim, verdade. Melhor sozinha do que mal acompanhado. Quer dar uma palavrinha, se o psicólogo homem, que eu seria que a própria justiça ela não teve senso para julgar uma mocinha, olha, que ela chega com batom, escreveu, deu 14 anos. Pois aí um traficante que rouba lá fica 5 anos, 3 anos. Então perdeu a credibilidade, não tem mais. não tem credibilidade na nossa justiça, a justiça está defasada, precisamos de mudanças em todos os aspectos. Nós uaias, a moça vai ter 14 anos, pô, é uma infração. E crises muito mais graves fracassam, façam um cobertal e façam fã. Então, dá uma indignação, eles têm que... É triste, gente. Hoje minha amiga falou que está mudando para Orlando. Ai, que o quisera eu mudar para Orlando, viu? Sair. Todo mundo está triste com o nosso país. Quem é honesto está muito triste, porque nós temos uma classe muito elevada, muito boa, muito bonita, linda, a gente vê por aí, né? Nosso Brasil. Mas lá em cima está precisando mudar, infelizmente. Mas a gente falou sobre feminicídio, aqui a nosso estúdio está aberto para as pessoas que quiserem vir bater papo com a gente aqui sobre a cultura do nosso país, qualquer assunto que vocês querem, daquele tudo, venha para cá. E nós estamos dando espaço mesmo para poder movimentar movimentar, sim, conteúdos que chegam até a sociedade para transformação do indivíduo, né, gente? Então, a nossa TV é uma TV que recebe pessoas para que ela fale coisas para transformar e chegar longe. Quem sabe é um movimento de formiguinha, mas vai mudar alguma coisa, né? Muito obrigada, nossos internautas, telespectadores. Não se esquecendo que dia 8 de abril, o nosso evento de network na Lilian Gospaldi, com o lançamento dessa linda revista aqui, né? Que já vai indo para... Graças a Deus, ela já vai se estabelecer também em Florianópolis, essa revista, certo? Com um grupo de mulheres lá, que já pegaram uma adesão da revista para Florianópolis. Ela é conhecida no Brasil inteiro e nós vamos ter uma festa muito linda lá, mas para as mulheres. Vai lançar a revista, mas os homens homenageando as mulheres. E os shows que nós vamos ter lá. O mestre Robson é um dos maiores violonistas do mundo, para quem não sabe. Ele, com o filho dele, eles fizeram um álbum bacana agora, e eles vão lá para estar homenageando as mulheres. Aí nós temos a cantora, aquela menina que foi na associação Variante, Juliana Schmaierat. Juliana, o nome dela é? Juliana Valiati. Juliana Valiati, ela é uma grande cantora, vai estar lá também, e que não se esquecendo que também nós estamos com o Adriano, que o Adriano também é o cantor fitulingo. O mestre Robson está aí, né? Que beleza. A Juliana Valiati, não sei se vai estar, mas deve ter a presença dela aí também. E vai ser uma coisa assim bem bonita. A gente vai jogar pergunta, vai ser um movimento dinâmico, certo? Vou fazer pergunta para homem sobre o feminicídio, vamos ver o que eles respondem, qual a pergunta que eles têm, como que eles tratam as mulheres deles, entendeu? Se tem briga lá dentro de casa, se não tem. Aí a gente vai fazer bem um jogo de brincadeira, mas que vai abranger toda a nossa... os nossos convidados com carinho e sempre com a nossa atenção especial. Então, olha para vocês, um beijo grande, até a próxima. Você
E a Daisy, muito obrigada. Silvio, muito obrigada.